A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre o ecumenismo de Salomão. E nós vamos tomar como base para a nossa reflexão 1 Reis capítulo 11, versículo 1 ao 8, Deuteronômio capítulo 17, versículos 14 ao 17, e Êxodo capítulo 34, versículos 15 a 16. Nós vamos estar retomando a história de Israel. Nós sabemos que através de Josué, da liderança de Josué, Israel foi introduzida na terra, saiu do deserto, foi introduzido na terra, naquela terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e Jacó. E então eles entraram, conquistaram a terra, parte daquela terra, e introduziu o povo de Israel naquela terra. Aí depois houve os juízes, o período dos juízes, e então nós sabemos que Josué e todos aqueles que presenciaram os milagres do Deus de Israel, os milagres lá no Egito, tirando o povo de Israel de mãos fortes, braços estendidos, abrindo o Mar Vermelho, suprindo as necessidades do seu povo lá no deserto durante 40 anos, depois abrindo o Rio Jordão para que o povo pudesse passar a pés enxutos, depois dando vitória, estratégia, direção, orientação e vitória para o povo nas conquistas daquelas nações que se revoltavam contra Israel ali, Jericó e todo aquele e outras nações. Então, através de Josué, houve essa conquista e introduziu o povo de Israel na terra prometida. Depois surgiu o período dos juízes, aquelas pessoas que conviveram com Josué, viram todos aqueles milagres, morreram. E então surgiu outra geração que não conhecia Deus e eles começaram a adorar os deuses, os ídolos das nações, aquelas nações que ali ficaram ainda, para eles aprenderem a guerra, a conquistar, como uma prova de fidelidade ao Senhor. E eles então, já vimos isto, eram escravizados por aqueles inimigos, eram escravizados a ponto de perder tudo que tinha, até as suas colheitas, os seus animais. E eles clamavam a Deus, e Deus então ouvia os seus clamores nas suas aflições e levantava um juiz, e o juiz governava Israel em paz durante o período em que eles viviam. Depois morria esse juiz, eles novamente faziam tudo ao contrário, e era um círculo vicioso. E agora nós vamos ver que o último juiz foi Samuel. Samuel foi o último juiz, ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz também de Israel. Ele julgava durante todo o período em que ele viveu. Pois bem, na velhice de Samuel, Samuel quis colocar os seus filhos para substituí-lo, mas os seus filhos não tinham o mesmo caráter que ele tinha. Pelo contrário, agia de uma forma oposta, e o povo de Israel ficou, então clamou ao Senhor, clamou a Samuel para que fosse ungido um rei segundo conforme as outras nações. Precipitadamente, então, foi levantado, foi ungido na orientação, na permissão de Deus. Samuel, então, unge a Saul. Saul governou durante 40 anos, mas ele era obstinado, não fez conforme a vontade do Senhor, não obedeceu a Deus através da submissão a Samuel. E então o que aconteceu? Deus orienta a Samuel a ungir a Davi. Davi, então, durante 40 anos reina sobre Israel, e Israel, então, é abençoado por Davi.
que procura amar somente ao Senhor Deus de Israel, ser fiel ao Deus de Israel, perseverar e andar nos caminhos do Senhor Deus de Israel. Na velhice, então, Davi é orientado a ungir a Salomão para substituí-lo. Salomão, então, é ungido e então Salomão começa a reinar sobre todo o povo de Israel. E Deus, então, prometeu a ele num sonho, o Senhor falou com ele, peça o que quiser que eu te darei, e ele pediu sabedoria para governar aquele povo de Deus. E Deus disse, não vou somente dar sabedoria, mas vou dar riqueza como nenhum outro haverá. Então Deus o abençoou, dando-lhe muita sabedoria, muitas riquezas, o homem que foi o mais rico na face da terra. E ele cresceu, construiu o templo, construiu casas também, mas por detrás dos bastidores ele fazia coisa errada, porque na lei de Moisés dizia que nenhum judeu, nenhum povo de Israel, nenhum homem deveria casar com as mulheres estranhas de outras nações, para que essas mulheres não pervertessem os seus corações e os levasse à idolatria, ao ecumenismo, a adorar outros deuses. Então, Salomão fez tudo ao contrário. Com muita influência sobre todos os povos, casou-se com a filha de Faraó, casou-se com as filhas dos reis que estavam ao redor, menos ele deveria casar-se com as mulheres, com mulher que era de Israel. E essas mulheres, e Salomão construiu casas para elas lá em Jerusalém, levou-as para lá, e elas levou consigo os seus ídolos, os seus deuses, e na velhice Salomão então perverteu o seu coração, adorando esses ídolos, esses deuses, assumindo o ecumenismo, adoração a outros deuses, como se fosse assim, todas as religiões levam a Deus. E houve consequências drásticas, porque foram levantados inimigos que estavam no reino contra Salomão. Deus se colocou contra Salomão, porque Salomão deixou de adorar o Deus único e verdadeiro e passou a adorar esses outros deuses, outros ídolos. E para manter todo aquele império, havia necessidade também de oprimir o povo de Israel e escravizá-los, e foi o que isso aconteceu. E, além do mais, o Senhor falou que não ia tirar do trono dele o reino dele por causa da fidelidade de Davi, do amor que Deus tinha por Davi. Mas disse, não nos seus dias, mas depois de ti vou dividir o reino. 10 tribos ficará para Jeroboão e 2 tribos para Judá, para manter a luz acesa de Davi, porque Deus havia falado para Davi, por causa da sua fidelidade, que não faltaria sucessor que assentasse no seu trono e que o seu trono seria eterno. E o último sucessor, como nós já sabemos, na genealogia de Jesus, foi Jesus, que assentou no trono e reina para todo sempre, venceu todos os seus inimigos, inclusive a morte e o inferno. Pois bem, Salomão, então, teve os seus inimigos, teve Deus como seu inimigo, que os profetas de Deus se levantaram e profetizaram contra Salomão. Deus permitiu que surgisse inimigos no reino contra Salomão. Salomão oprimia o seu povo para manter o status tanto dele como das mulheres do seu reino.
E então Salomão perverteu seu coração e adorou outros deuses, outros ídolos. E tudo aquilo que realmente aconteceu depois da sua morte. Roboão, seu filho, assumiu o trono, que era descendente de Davi, e ficou com a tribo de Judá e de Benjamim. E Jeroboão, que foi seu servo durante algum tempo, se levantou contra Roboão e levou consigo e passou a reinar sobre as 10 tribos. E ali passou Israel a ter 2 reinos do norte, reinado por Jeroboão, e do sul começou ali com Roboão. Pois bem, uma outra coisa que aconteceu é que todos os reis de Israel, as 10 tribos, seguiram o exemplo de Salomão adorando outros deuses, outros ídolos, como as outras nações faziam. Assumiram um ecumenismo. Do sul houve 20 reis que eram descendentes de Davi. Desses 20 reis, 12 seguiram o mau exemplo de Salomão, adorando outros deuses, outros ídolos e assumindo o ecumenismo. 8 dentre estes seguiram o exemplo de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e que amava a Deus de todo o coração, e que não deixava o seu coração voltar-se a outros deuses, outros ídolos daquelas nações. Por fim, Israel foi levado cativo pela Síria e, passado um tempo, Judá foi levado cativo pela Babilônia e depois de 70 anos, por causa da promessa que Deus fez a Davi, eles voltaram, regressaram e ali prepararam um ambiente para que Jesus, o nosso Salvador, o Senhor dos Senhores, o Deus de Israel, o Emanuel, Deus conosco, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Deus forte, viesse e nascesse este mundo, viesse este mundo através da Virgem, de uma Virgem chamada Maria. Então, meus amados irmãos em Cristo, você segue a Davi? Você é fiel ao Deus único e verdadeiro quando está lá embaixo, quando cresce, quando se destaca, porque Davi foi o maior rei de Israel? Ou você segue a Salomão, que enquanto está lá embaixo, crescendo degrau a degrau, serve a esse Deus verdadeiro, mas às escondidas faz coisas erradas como Salomão fazia, casando com as filhas dos reis das nações que Deus proibira fazer. E por isso foi um laço para ele, corrompeu o seu coração e ele, no final da sua vida, se tornou trágica. O final da sua vida devia ser mais gloriosa do que quando chegou. E deu problema para todo, introduziu o ecumenismo para todo Israel. Todo Israel sofreu as consequências. Como é o seu coração? Coração segundo o coração de Deus? Como Davi, que sempre foi fiel ao Senhor, quando estava lá embaixo, quando cresceu? Ou como Salomão, que foi fiel a Deus apenas enquanto recebeu as promessas do Senhor, as conquistas, e depois que se tornou importante, passou a ter relacionamento com pessoas que eram usadas pelo diabo para introduzir o ecumenismo, a adoração a outros ídolos, a outros deuses em Israel, e por causa disso, todo Israel, tanto do reino do norte quanto do sul, sofreram as consequências drásticas, a vergonha. Né? Então fique aqui o recado. Ame ao Senhor Deus e Deus o honrará para sempre. Em nome de Jesus. Deus abençoe.